Eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Eu espero você encontrar o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Sou grato a Deus por essa oportunidade de fazer uso e exposição da sua bendita e poderosa palavra. Palavra essa que eu não me canso de falar, que ela é infalível e ela é imensurável. É a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. E eu digo que nesses últimos dias Deus vem fazendo grandes obras, Deus vem se manifestando o seu poder. Deus, Ele vem manifestando a tua poderosas mãos, como o vaso escolhido dele aqui. O irmão Loreval falou, Deus estendeu a mão e teve misericórdia dele e repreendeu o inimigo. E nessa noite a mão de Deus está sobre a minha e sobre a tua vida para nos guardar. Vai dando glória a Deus aí, aleluia. Marcos capítulo 6, versículo de número 30, vamos ler aí em diante. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque para eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. E, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide e ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 100, e de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Quem já está entendendo, vai dando glória a Deus. Aonde tem uma multidão, aonde tem um povo
buscando o Mestre, uma coisa é certa, que Deus não despede ninguém de mão vazia. Se você entrou aqui nessa noite pedindo ao Senhor uma provisão, algo que você está precisando, eu, Odair e o pastor pode dizer que não temos nada, mas aquele a quem nós servimos, ele tem a porção certa para mim e para você nesta noite. Ele é mestre. Ele é mestre, Ele é o Criador, aleluia. Por isso que Jesus, amados, Ele é tudo em nossa vida. Jesus, Ele é sublime, Ele é poderoso, Ele é excelso, Ele é tremendo. Eu fico maravilhado quando vejo as obras de Jesus. Isso me espelha muito, isso é o que me faz despertar e o que me faz prosseguir à frente e não olhar para trás e não desistir. Quando eu penso que eu estou quase parando ou que minhas forças estão minguando, quando eu penso que não vai haver recurso por alguma situação, aí eu entro nas páginas seletivas e começo a ver o que Jesus começa, o que Ele faz na vida daqueles que buscam. Irmãos, você que está aqui nessa noite, não desista, prossiga mais em frente, não temas ao perigo, Deus está contigo, Ele está com as mãos estendidas para você nessa noite. Jesus, Ele foi homem, e como homem, Ele foi o homem mais bondoso de toda a existência terráquea. Jesus, como homem, Ele foi o mais terno dos homens. Jesus, como homem, Ele foi o mais meigo do que os homens. Jesus, como homem, Ele foi o homem mais paciente que existiu na face da terra. A Bíblia cita que Moisés foi um dos homens mais paciente, mas quando vem o Filho do Homem, Moisés acaba se tornando como servo, porque Jesus, como homem também, Ele foi o homem mais compassivo que já se viveu na terra. Amados, estamos do lado do Mestre, nós estamos do lado daquele que tem, nós estamos do lado daquele que está pronto para nos ouvir. Eu e você estamos do lado daquele que é compassivo, nós estamos do lado daquele que tem o poder de todas as coisas. Eu quero dizer nessa noite que Jesus, Ele está do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus mandou os seus discípulos pregar o teu evangelho, e foi a coisa mais linda e notável que os discípulos puderam ver. Os discípulos, através da palavra do Mestre, realizaram prodígios e milagres e maravilhas, e eles, nesse momento, eles voltaram contentes e regozijosos de ver e fazer a obra. Mas também foi por muitos dias que eles estavam pregando o evangelho e eles voltaram cansados. E nesse período a Bíblia diz que Herodes de Antipas ficou sabendo da fama que estava percorrendo, e ele pensava que João Batista tinha ressurgido, porque ele tinha matado João Batista, decapitado a sua cabeça. E essa notícia chegou aos ouvidos de Jesus. Então Jesus esperou os discípulos virem da viagem missionária, e ali viu que eles estavam cansados, e pegou os discípulos e levou a parte num barco, e para que os discípulos pudessem descansar. Mas a Bíblia fala que uma multidão estava sedenta, que tinha uma multidão que já não aguentava mais tanto sofrimento, tanta dor. Era a enfermidade que assolava aquela multidão, eram pessoas que sofriam calúnias, pessoas que sofriam
devido à vida social daquela época, daquela sociedade, porque não é diferente dos dias de hoje. Nos dias antigos, quem tinha muito tinha prestígio, quem tinha muito tinha status, e nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos pessoas com grandes status, e quem tem, e quem não tem nada. E a Bíblia fala que Jesus veio naquela grande multidão, se compadeceu. Às vezes é assim nos dias de hoje. Passamos por momentos difíceis, necessidades que só eu e você e Deus sabe do que passamos. Muitas das vezes pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes têm recursos e condições para nos ajudar, e às vezes essas pessoas se encontram distante, porque elas buscam a sua glória. São pessoas que buscam o seu próprio prazer e buscam prestígio na sociedade. Então Jesus, naquela época, ele encontrou essa grande multidão rejeitada pela sociedade, porque a sociedade hoje diz: se você tem alguma coisa você é. Agora, se você não tem nada, nada você é. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus, ele está aqui. E se a sociedade aí fora rejeita a mim e a você, porque moramos numa periferia, moramos num bairro aqui da Zona Leste, eu quero dizer que esse bairro, essa periferia, os olhos de Deus, a mão de Deus está estendida sobre a minha e sobre a tua vida para nos abençoar. Porque assim, aí pela sociedade, ele nos julga, ele nos condena. Se você hoje não tem pelo menos 3 línguas, daqui um dia você não vai arrumar nem emprego, porque a sociedade é essa, o mundo capitalista é isso. Hoje, se você não souber falar inglês, você quase está fora do mercado, porque estão querendo colocar outra língua em nossa nação. Esse é o sistema, é o mundo. Se você hoje não tem uma boa casa, não tem um CEP, não tem um endereço, não mora no bairro adequado, você é rejeitado pela sociedade. Mas eu quero dizer, mesmo que a sua casa não tenha número, mesmo que a sua rua não tenha nome, mesmo que você não tenha 3 línguas em inglês, mas eu digo para você, se você tem Jesus, você tem tudo nessa vida. Quem tem Jesus tem tudo nessa vida. Sabe por quê? Porque quando Deus resolve se compadecer de alguém, ele se compadece. A Bíblia fala que Moisés chega diante de Deus: Deus, eu quero ver a tua glória. E Deus chama Moisés: olha, Moisés, a minha glória você não verá, mas eu passarei por diante de ti. Mas uma coisa é certa, Moisés, que eu tenho para dizer para você: eu me compadecerei de quem eu me compadecer, Moisés, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Moisés. Nessa noite, irmão e irmã, você que está aqui, Deus está tendo misericórdia, e Deus está compadecendo de mim e de você aqui nessa noite. Sabe por que não adianta o homem fora se compadecer falsamente de mim e de você? Ele pode até te ajudar, depois ele vai lá na tua casa te cobrar. Mas Jesus não faz isso. Jesus é lindo, é maravilhoso. Quando ele resolve dar, ele dá. E não dá pouco não. A Bíblia diz que o povo, numa grande necessidade, o povo estava ali ouvindo a palavra do mestre. Porque a necessidade é essa. O que o povo realmente aí fora, e o que nós que estamos aqui dentro precisamos, sabe o que é a igreja? É de ouvir essa palavra, de comer este evangelho. É isso que nós precisamos. Aquele povo, aquela grande multidão que correu até Jesus, eles tinham uma falta muito grande, porque naquela época eram muitos os que falavam e poucos os que se cumpriam. Mas com Jesus não. Quando ele veio, ele falou, ele cumpriu e ele abençoou. Quando Deus ele promete, ele cumpre. Quando Deus fala,
Ele fala. Quando Deus Ele dá, Ele dá. Deus não é Deus de dar e de pedir de volta, não. Quando Ele te dá, Ele te deu. E ninguém toma. É por isso que Ele tem palavra no osso. É por isso que Deus Ele tem palavra no osso. Deus Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, Ele cumpre e Ele faz. Precisamos ter fé. Porque muitas pessoas não estão mais exercitando a fé e não estão mais acreditando nesse Evangelho. Buscamos muitos recursos aí fora, livros de autoajuda, e esquecemos do maior livro que nos fornece tudo. É verdade. Aquela multidão começou a ouvir as palavras do mestre lá do outro lado do Jordão, mas aquelas palavras foram tão fortes, porque o Evangelho de Jesus é tão forte, é tão poderoso, que o efeito, a causa do Evangelho, quando entra na vida do homem e da mulher, a transformação não é exterior, é interior. A transformação começa de dentro para fora, porque a transformação, o objetivo do Evangelho é esse: a palavra entra e vai transformando de dentro para fora. E o povo começou a ver que aquela palavra tinha efeito, e aquela multidão seguiu Jesus. A Bíblia não relata daqueles 5.000, ou mais de 5.000, de quantos daqueles que realmente resolveram seguir Jesus, mas eu acredito que foi uma boa parte, porque a Bíblia diz que Jesus ali ensinou, pregou, curou. Jesus se manifestou nessas três formas, e ficou desde pela manhã até a tarde, só curando e ensinando, pregando o Evangelho e fazendo a obra. Mas chegou um período que o povo começou a sentir fome. Na verdade não se dá para se dizer se o povo sentiu fome ou eram os discípulos que queriam mandar logo o povo embora. Pelo que diz as Escrituras, os discípulos estavam cansados, porque Jesus viu eles cansados. E aí Jesus colocou eles no barco para descansar, mas só que o Evangelho às vezes não dá tempo. Viver o Evangelho muitas das vezes é não ter tempo, porque Jesus ele disse que o Pai trabalha dia e noite, que Deus não para, não tosqueneja nem dorme. Então Jesus foi querer dar uma pausa para os discípulos, e aí quando viu aquela grande multidão, acredito que Jesus olhou para eles e disse assim: olha rapazes, eu queria dar um descanso para vocês, mas não vai dar não. Olha o tamanho da multidão que está vindo aí. E começou pela manhã. Olha que interessante. Começou pela manhã, e os discípulos começaram a trabalhar, porque eu acredito que no meio de uma grande multidão, algumas pessoas se levantavam, como acontece na igreja às vezes, um se levanta daqui, dali, os discípulos, calma, o mestre está falando, todo mundo fica sentado, o mestre está falando, aquela coisa toda. E aí quando chega às 3 horas da tarde, os discípulos olharam para o relógio, para o tempo: rapaz, vamos pedir para Jesus terminar logo esse culto aqui, porque já está ficando tarde. E como é que está o caixa aí, Pedro? Olha, ô João, como é que está o caixa aí? Olha, não tem nada aqui não, só tem só os pães aqui, 2 peixes, 5 pães e 2 peixes. Então, vamos pedir Jesus para terminar o culto aí e despedir o povo. Aí a Bíblia diz que Jesus, que conhece os nossos corações, Jesus ele sabia o que os discípulos estavam pensando, e Jesus chama os discípulos, né, e põe eles à prova. Senhor, já é tarde, o Senhor tem que despedir essa multidão, porque se eles saírem agora, talvez
Talvez eles encontrem padaria, supermercado, mercearia aberto, porque senão hoje pode fechar, né? Porque a gente é judeu, deu 6 horas, o povo para, não é que nem São Paulo, que hoje é 24 horas. E ali os discípulos chegaram e interrogaram Jesus, e Jesus chegando disse: venha cá, eu tenho algo para ensinar para vocês ainda, que vocês precisam aprender. Quem está comigo, quem está dentro do meu tempo, uma coisa é certa, eu não vou despedir de maneira alguma.